É certo que o pecado interferiu, de certa maneira, nesse ideal divino de família. Mas encontramos na Bíblia orientações muito sábias em relação ao casamento e à intimidade sexual. O sexo não foi designado por Deus somente para a procriação, mas também para ter um tipo de união, relação e uma maneira muito especial, proporcionando alegria e prazer no convívio íntimo entre dois seres. Tá? Isso é importante vocês compreenderem. É possível, entretanto, por algum motivo limitador, como uma enfermidade ou acidente, como aquilo que eu coloquei para vocês antes, impossibilite a atividade sexual. É claro que o casamento ele não deve acabar por isso, pois ele não se restringe apenas a uma prática sexual. Além disso, existe uma aliança vitalícia que não pode ser desfeita pelo ser humano. Tá? Isso está em Mateus 19, 26. Tá? Porém, em termos gerais, a orientação bíblica é clara sobre a questão da privação sexual entre o casal. Aqui já vai uma questão que já vai ensinar para vocês algo. Uma vez que, então, um casal está casado e eles são capacitados, em 1 Coríntios 7, do verso 3 ao 5, diz o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Apenas por mútuo consentimento, tá, pessoal? Por algum tempo, ou seja, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, essa energia natural que o marido e a mulher sentem, o homem e a mulher sentem da questão sexual, é algo natural que Deus ele colocou em você. Né? Como o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele deixa isso, digamos assim, ativo. E todos nós somos seres que, em nossa natureza, essa questão está ativa. Como não temos a total maturidade, amadurecimento completo para exercer isso, e é por isso que nós estamos em casamentos. Geralmente as pessoas se casam para o quê? Para aprender isso, a ter controle, a ter um domínio e a ter uma intimidade e a dividir algo, onde você, digamos, cede coisas para sua esposa e sua esposa para você, ou seja, é algo mútuo, algo psicológico, algo muito lindo que o casal, que as pessoas também têm como um aprendizado nesse mundo quando há um casamento, tá? Então, a questão sexual, você só vai ter a privação quando há um consentimento para uma época de consagração. Mas isso também tem um limite, como Paulo ele coloca aqui, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, ok? Ou seja, vemos um momento de jejum para tal ato. Ou seja, é interessante que também vemos, por outro lado, um casal que só pensa nessa questão, ele deve ter uma espécie de controle. Tudo é um controle. Ou seja, Deus ele quer que as pessoas tenham um tipo de amadurecimento e controle sobre essa questão. Né? Portanto, em condições normais, o casal não deve se privar da intimidade sexual conforme o propósito designado por Deus. E se em alguma circunstância, por motivos de força maior, o casal estiver impossibilitado de manter a atividade sexual, deve-se exercer o domínio próprio e manter-se a pureza de coração. Tá? Bom, talvez alguns me perguntarão, Samuel, aquilo que é chamado de fornicação, né? Traduza a palavra fornicação como prostituição. Tá? Fornicação é um termo mais moderno para algo que na verdade é a prostituição. Tá? Porque existiam lugares onde as pessoas se prostituíam e eram lugares que geralmente eram arcos, locais onde as mulheres elas ficavam ali, tá? Muitas apenas erguiam os vestidos e os homens chegavam ali e se juntavam a elas, e por isso que vem esse termo. Então, fornicação não tem, né, diferença nenhuma da palavra prostituição. Qualquer tipo de ato que a pessoa ela faça sem nenhum compromisso com alguém, né, ela já é uma prostituição. Tá? Então isso é importante vocês entenderem. Né? Aliás, na verdade a escritura, eu sei que isso é difícil para que vocês compreendam, mas ela não dá margem para que exista o namoro em si. O namoro, ele acaba sendo um tipo de forma em que as pessoas acabam falhando. Tá? É praticamente 100% vão falhar na questão quando tem isso. Na verdade, a escritura apenas apresenta o noivado. Eu sei que é difícil pelo sistema que hoje as pessoas possuem, né? Mas essa é a grande questão, tá? Estou falando aqui de uma maneira muito clara e séria com vocês. Não há namoro na Bíblia, mas apenas uma espécie de noivado, onde as duas pessoas estão comprometidas um com o outro, e aí no tempo certo elas vão ter sua união e etc. Quando as pessoas elas estão ali e ficam, e se acariciam, e se beijam, etc., é praticamente impossível que não haja algum tipo, um nível de fornicação, de prostituição. Essa é real, né? Porque as pessoas elas vão se excitar, vão sentir algo. Então, essa é a grande questão que o mundo, né, ele colocou esse padrão. É algo triste, algo difícil,
que talvez eu estou falando aqui a real, o que você deve fazer? Buscar se resguardar, mas eu sei que é difícil para a maioria das pessoas, tá?